nós não somos africanos, nós somos preto. Eles não são europeu, eles são branco. Europeu é um nome atribuído a eles. Africano é um nome... Por conta do continente europeu. Não. O que eu estou a dizer, os termos atribuídos não representa quem nós somos. Nós nascemos preto, não nascemos africano. Foram os brancos que nos rotularam de africano. Eles falaram, esses são africanos. Mas nós não somos o que o branco define que nós somos. Isto já é um ato de complexo de inferioridade quando nos permitimos ser aquilo que o branco nos diz que nós somos. Mais uma vez, é o branco que classifica e desqualifica. E nós só pré-irracional aceitamos. Então, os brancos, quando um preto diz branco, não quer dizer que está a desqualificá-lo ou qualificá-lo, mas só está a reproduzir sobre o que os brancos se autodefiniram. Então, os brancos se autodefiniram como branco. Então, quando eu falo os brancos, estou a respeitar sobre o nome que eles se autodefiniram, porque não foi nós africanos que falamos, eles são brancos. Não, os brancos se autodenominaram branco. Então, num conceito educacional, quando você fala branco, você está respeitando o branco a partir do termo que eles se autoatribuíram. Não tem nada de problema. Por isso é que as pessoas tentam fugir desse termo branco para tentar fazer o africano não entender sobre a superioridade que os brancos recebem por causa da cor da pele. Como eu disse no Negrão, você tem que ter poder bélico, de armamento, bomba atômica para subjugar todos os países dos pretos que não querem mais ser subserventes. Por exemplo, está acontecendo no Burkina Faso. Ibrahim Touré, um país de preto, não quer mais obedecer os brancos. Então os brancos tentam realmente sancioná-lo de forma econômica, que é o poder financeiro, ou tentam bloquear com o exército para, quer dizer, destruir aquela iniciativa do povo negro de querer se aceitar para não ser mais submisso ou ser subservente aos brancos. Então é preciso que tenha esse poder. Nesse poder é que é chamado de racismo. E esse racismo, em qualquer parte do mundo, aonde o branco ir, né, os brancos vão ter que viver 2 vezes melhor do que o povo nativo, porque racismo não é dizer eu não gosto de branco ou gosto de branco. É uma política que dá privilégio social às pessoas brancas, mesmo não tendo uma qualificação tão elevada. Por isso é que nós, africanos, se submetemos isso por causa da lavagem cerebral que nós sofremos ao longo da história. Não sei se consegue me compreender. Então, nossos diplomatas, nossos dirigentes, eles ainda têm este complexo de inferioridade. Eles, quando vejam branco, acham que a cor branca significa a inteligência, a sabedoria. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque o mundo está na mão realmente dos brancos. E se nós fazermos um diagnóstico, a violência de forma global, guerra de forma global, prostituição de forma global, idolatria, muita criminalidade e toda essa mal gestão, né, no conceito global, vem da mal administração do povo branco. Então, significa que a cor branca não representa inteligência, mas incapacidade de raciocínio para governar de forma melhor. Os brancos, quando ficaram aqui ao longo da história, eles não só exploraram os negros fisicamente, ou torturaram os negros fisicamente, ou vendiam os negros. Eles fizeram um trabalho de lavagem cerebral. Por quê? Porque quando os brancos conseguiram detectar que o povo negro é o primeiro ser que Deus criou, que o negro é o ser que gera branco e outras diversidades de ser, então isso criou no branco um complexo de inferioridade. Então o branco queria se afirmar como superior aos negros. Para isso eles tinham que contar uma história, inventar uma história, e não só, fazer que o negro perdesse todo o conhecimento de si mesmo, que é a lavagem cerebral, a destruição da história. Então, o negro sem o conhecimento de si mesmo, ele passa a ver o branco como superioridade, como o melhor. Então isso foi um trabalho que se fez para que o negro sempre dependesse do homem branco. Por isso é que os nossos parlamentares, por mais que tenham um preto com habilidade maior do que o branco, os nossos parlamentares ainda favorecem o branco. Por quê? Porque ele não tem esse conhecimento de si mesmo, que é o conhecimento de entender quem ele é. Por exemplo, vou dar um esclarecimento aqui muito simples. Eu acho que quem discerne vai compreender. Deus criou primeiro o negro. O negro é uma criação divina. Deus criou o negro. A mulher negra é uma extração. Deus extrai a mulher negra de uma costela do homem.
O homem branco não é uma criação divina. Eu acho que as pessoas vão dizer, não, esse é maluco, esse não disser. Eu entendo, porque nós fomos condicionados a absorver toda a estupidez e ignorância que o branco colocou na nossa cabeça. E se traz um preto para explicar isso, os pretos vão dizer, esse é maluco. Mas o que eu estou aqui a dizer, o branco vem de mutação genética. O que isso quer dizer? Vem de uma gestação. Gestar tem gerar, extrair e gestar. Por exemplo, quando uma mulher negra e o homem negro se juntam, dentro daquela barriga pode nascer um albino. E a gente consegue ver isso nos nossos bairros. Uma família negra nascendo gente realmente albino. Então, o que é o branco? O branco é o albino. E no albinismo tem diversidades de albino. Os europeus mesmo, os russos, são albino. Só que quando eles perceberam o termo albino, eles acharam que o albinismo é um defeito genético. Enquanto que não é um defeito genético. É uma diversidade que Deus produz os seres, mas eles não entenderam assim. Então, eles criaram um nome que simboliza a pureza. Quando nós falamos o branco simboliza a pureza. Então, eles pegaram o termo branco, se auto-atribuíram. E quando você ouve a palavra branco, sistematicamente você acredita na pureza que o branco representa. Então você pensa que aquele ser que é chamado de branco tem esta pureza. Mas quando a gente vai analisar, você vê que a manipulação política de forma global é o branco que causa. A lavagem cerebral é o branco que causa. As guerras, a escravidão, o massacre, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, as mortes de milhões, são os brancos que realmente causa. Então significa que a cor branca que representa a pureza e paz não faz parte desse tipo de ser.